1 Timóteo, capítulo 2, versos 5 e 6. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Eu quero que você preste atenção daqui para frente, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Feche seus olhos. Espírito de Deus, estamos na tua casa, Pai, invocamos agora a tua presença, para que possamos compreender, meu Deus, a tua palavra. Que o Senhor, meu Deus, se manifeste agora como um Deus, meu Pai, que fala individualmente com os seus filhos. Entregamos ao Senhor a direção desse momento, entregamos ao Senhor, meu Pai, as nossas mentes, o nosso corpo, para que o Senhor mesmo, meu Pai, possa ministrar para nós aquilo que o Senhor quer falar, Deus. Nós estamos totalmente abertos e sujeitos, meu Pai, à tua palavra, tomando ela, Senhor, como referência das nossas vidas e querendo seguir tudo aquilo, meu Pai, que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, eu vou lhe contar um pouco do que Deus tem falado comigo através dessa palavra e como eu quero que você cresça, entendendo um pouco a respeito do que Deus vai falar conosco nessa noite. Foi uma forma hoje um pouco diferente de Deus falar. Ele me deu alguns versículos e eu não entendi a conexão entre os versículos, até que Deus me revelou o que tinha a ver um versículo com o outro, porque eu sabia que eu tinha no início duas mensagens, como se fossem dois textos diferentes, e depois eu entendi o que é que Deus queria falar. Mas isso começou com a inquietação do meu coração. Eu tenho orado, tenho pedido a Deus que traga nesse nosso tempo um avivamento, que traga um mover de Deus, como a gente vê mesmo nos grandes avivamentos que a gente lê na história. Eu tenho compartilhado bastante com o Ministério de Intercessão aqui da igreja, alguns vídeos, algumas pregações que nós temos aí que foram resgatadas dessas pessoas que viveram exatamente nesse tempo das grandes manifestações do Espírito de Deus. Eles foram testemunhas e presenciaram o tempo em que Deus agia na terra, não mais através de Pedro, Tiago e João, mas através das pessoas daquela geração. Mas a manifestação de Deus era exatamente igual às que a gente vê. E enquanto eu orava, enquanto eu buscava, eu liguei para o missionário Alexandre, me ligou, me falando também dessa expectativa que tem no coração dele, como a gente tem sentido já essa fome espiritual de Deus, essa necessidade de ver Deus fazer nos nossos tempos esse mover. E no meio daquilo, irmãos, Deus me deu uma visão. Deus me mostrava como se fosse uma árvore no meio do terreno, no meio do nada, é como se a visão tivesse só a terra e a árvore. E Deus começava a falar comigo naquela visão a respeito daquela árvore, que aquela árvore ela está plantada no chão, ela está ali, ela tem a sua vida, né? A árvore ela está viva, mas a árvore ela é totalmente dependente da estação do tempo em que ela está. E foi como se Deus me falasse, em cada estação, aquela árvore ela vai se manifestar de uma forma diferente. Se você chegar naquela árvore no verão, ela está de uma forma. Se você chegar na primavera, ela vai estar com flores. Se você chegar no inverno, ela está com folhas. Mas se você chegar agora no outono, você vai ver ela cheia de frutos. E aí, a palavra de Deus, ela não foi uma palavra no sentido de trazer só a esperança, mas no sentido de nos colocar no nosso próprio lugar, mas entendendo que eu tenho que permanecer na terra e eu tenho que permanecer vivo, independente da estação que eu esteja vivendo, porque quem controla a estação não é a árvore, mas quem controla a estação é Deus. E que no meu tempo eu posso clamar, eu posso buscar, eu posso pedir, mas que eu tenho que compreender que Deus tem o seu próprio tempo. E que no tempo em que Ele entender que é o tempo de vir a chuva sobre a terra, essa chuva ela vai vir. E hoje estava almoçando com o pastor Eliomar, ele está aqui em Salvador, e enquanto eu contava a ele essa visão, irmãos, eu estava no meio da narrativa, quando eu olhei para o fundo do restaurante onde a gente estava, tinha exatamente dois quadros, um mostrando uma árvore toda frondosa,
e a outra do lado, mostrando como se fosse a mesma árvore e um terreno todo craquelado, todo seco. E eu estava contando exatamente isso a ele. Deus falando com a gente. Não importa o tempo que você está vivendo, mas importa que no tempo que você estiver, você tem que permanecer vivo. E eu perguntando por que, Deus? Porque, observe, irmãos, tem tempos de seca espiritual, tem tempos que Deus se cala, não é para mim, não é só para você, mas é como se Deus ele estivesse falando de forma específica com algumas pessoas, como se ele tivesse, de certa forma, deixado o homem agir, deixado o homem no governo da terra, e ele está observando, e ele vem, e ele fala com um, ele fala com outro, mas não é aquela onda de avivamento que vem e que sacode as pessoas e que arrasta as multidões. Não é esse tempo ainda. Você vê na Bíblia um intervalo entre o fim do Velho Testamento e o começo do Novo Testamento, de quase 500 anos, que não houve nenhuma aparição de profetas, que não houve nenhuma manifestação grandiosa da parte de Deus, até que João Batista vem. Mas eu lhe pergunto, será que durante esses 500 anos não houveram pessoas que estavam buscando a Deus? Será que durante esses 500 anos não tiveram pessoas que estavam ali fazendo o que é certo? Será que durante esse período não tiveram pessoas que ardiam quando liam a sua própria história, quando via como Deus os trouxe, os conduziu até ali, através das gerações anteriores, com mão poderosa? Irmãos, eu creio que sim. Mas nem tudo que a gente busca no nosso tempo se manifesta no nosso tempo. Você consegue entender isso? Nem tudo que eu busco no meu tempo, nem tudo que eu busco no meu tempo vai se manifestar no meu tempo. A Bíblia diz a respeito dos heróis da fé que eles viram aquilo que eles já tinham recebido pela fé, mas eles não chegaram a usufruir ou não chegaram a estar naquele tempo. Jesus chega para os discípulos naquela geração e diz: olha, muitos dos homens de Deus, muitos dos profetas desejaram estar vivendo exatamente esse tempo, e desejaram estar aqui para ver o que vocês estão vendo. Por quê, irmãos? Porque eles não chegaram a viver aquele tempo, mas no tempo em que eles viviam, é como se pela fé eles pudessem viver aquilo que estava por vir. Deus chama Abraão e diz: eu vou lhe levar para uma terra, para a terra prometida. Mas o próprio Abraão não viu o cumprimento e imperfeição de tudo aquilo que Deus disse a respeito dele. A Bíblia diz que ele viu pela fé, mas não foi da noite para o dia que Deus pegou Abraão, levou ele para a terra, e aquela terra frutificou, e Abraão teve um bocado de filho, e cresceu e expandiu na terra. Você sabe a história, e sabe que o agir de Deus e o processo de Deus não foi assim. E o que foi então, pastor, que serviu? O que serviu foi porque Abraão teve a visão, ele recebeu a direção de Deus. E quando ele recebe a direção de Deus, ele começa a preparar as pessoas que vieram depois dele para que permanecessem aguardando na mesma visão. E a questão é que eu não preciso necessariamente alcançar o resultado que eu pretendo para que eu seja aprovado por Deus da mesma forma como quem no seu tempo manifestou. Pense, irmãos, eu quero que você pense. Aquela sequência, eu ainda nem li nenhum texto aqui, mas você vai ver que tudo vai fazer sentido do que eu estou dizendo a você, porque primeiro Deus falou comigo isso, e depois Ele foi me mostrando dentro da palavra exatamente tudo isso que eu estou dizendo a vocês. É como se aquela passagem que Paulo diz, né, um planta, o outro rega, né? Então tem um processo. Também você vai ver o livro de Salmos dizer aquele que sai, né, chorando. Tem um processo de quem leva a semente, mas vai ter um outro processo de quem vem agora colhendo os frutos. Tem geração, irmãos, que vai colher fruto com risos de uma geração que veio antes, que chorou a Deus, plantando sementes que não frutificaram no seu tempo. E a gente não sabe especificamente, talvez, a geração que nós estejamos vivendo, o tempo que nós estejamos vivendo. Por quê? Porque talvez uma geração que veio antes da nossa, eles viveram tempos de alegria, tempos de prosperidade, tempos de riso, mas não é pelo trabalho deles, foi pelo trabalho de uma geração que veio antes deles, que chorou, que pagou o preço, que buscou a presença de Deus, mas no tempo deles, eles não deixaram nada como herança para a geração seguinte.
E quando eu entendo isso, irmãos, entendo essa dimensão, eu tenho que saber urgentemente em que tempo eu estou. Eu conversava com o pastor Eliomar hoje, sobre exatamente essa necessidade. Eu fiquei espantado, eu falei com ele, elogiei, da minha percepção, quando eu vi naquele culto, e quem estava comigo lá viu, a quantidade de pessoas que foram ungidas naquela igreja, quantos pastores, quantos evangelistas. E ele me disse: meu filho, você sabe o que é que eu mais quero? É que a obra cresça. Não sou eu que tenho que crescer, quem tem que crescer é a obra. Sabe o que é que eu tenho visto por aí, irmãos? Alguém consegue um púlpito, consegue um microfone, ele cria um guarda-chuva. Para quê, pastor? Para que ninguém mais cresça debaixo dele. Porque aqui o importante, quem tem que ser, sou eu. Se você tiver um problema, fale comigo que eu vou lhe representar diante de Deus. Pessoas, irmãos, que Deus deu um dom, e é dom, é seu. Mas por causa daquele dom, essas pessoas se tornam tão arrogantes, se tornam tão preparadas. Por quê? Porque a igreja aqui me chama para pregar, a igreja ali me chama para pregar, a outra me chama para pregar. E o pior é que essas pessoas terminam conquistando outras pessoas, que às vezes entram na briga, sem entender em que batalha espiritual elas estão se metendo, comprando briga que não é sua, porque Deus às vezes está falando no íntimo daquela pessoa, está divertindo, está falando e dizendo: olha, você tem que se submeter às autoridades, você tem que submeter aos pastores, porque a igreja não é igreja de um dom só. Eu reconheço, irmãos, todos os dons que a Bíblia diz que existem, todos, e reconheço que eu possivelmente posso só ter um, ou não ter nenhum. Estou aqui só esperando alguém que vai aparecer com algum aí para eu sentar e ouvir. Pode ser, eu vou saber lá o que é que Deus quer. Eu sei que a obra não é minha, a obra é de Deus, e que se Ele quiser dar dom às pessoas, Ele vai dar, para que você frutifique no tempo. Mas qual é o trabalho do pastor? É exatamente ordenar o crescimento da igreja. Por quê? Porque senão, irmãos, alguém recebe uma visão profética, aí começa a revelar a vida das pessoas aqui: acabou a igreja. Por que acabou a igreja? Porque vai viver só de visão profética. Aí vem para aqui, quer ungir os outros, quer ficar fazendo, quer ficar jogando água dentro da igreja, bagunçando a igreja, e ninguém cresce, ninguém conhece a palavra, ninguém tem resistência. Por quê? Porque só quer manifestar um dom só, e ninguém cresce. Aí fica um culto que uma pessoa só aqui fica o tempo todo ministrando e revelando a vida dos outros. É só isso durante 10 anos. Irmão, ninguém aguenta. As pessoas começam a secar por dentro. Elas não se desenvolvem, não dão frutos. Por quê? Porque vira um culto de um dom só. Deus vai dar um dom de cura a alguém. Você chega na porta da igreja, está 10 ônibus lá, irmão. O sistema de saúde da gente é precário. É um lugar, um país de pessoas idosas, de pessoas doentes. Você vai chegar em um lugar e diz que tem cura? Vai estar cheio de gente na porta. A pergunta é: quantos estão sendo salvos? Quantos estão sendo salvos? Desce um homem no meio do telhado, está Jesus no meio da igreja. Aí desce um homem aqui no meio. Aí Jesus chega e diz: olha, meu irmão, seus pecados estão perdoados. Não era isso que a gente queria ouvir. Não era isso que a gente queria ouvir. Não era isso que a gente queria ver. Porque eu dizer para vocês aqui nessa noite, se eu disser a cada um de vocês nessa noite: seus pecados estão perdoados, ô irmão, só consegue compreender a grandeza do que isso significa quem teve os olhos espirituais abertos por Deus. Só quem compreende o que é a fé, e pela fé consegue contemplar o que está além do que os olhos humanos podem ver. Mas quem anda com os olhos carnais abertos, se eu lhe disser os seus pecados estão perdoados: não, meu irmão, eu não quero saber de pecado está perdoado, não. Eu quero saber que eu preciso levantar e andar. O que é que você precisa? Eu preciso de dinheiro. O que é que você precisa? Eu preciso de fama. O que é que você precisa? Eu preciso aparecer. O que é que você precisa? Aí Jesus diz: olha, não tem nada nesse mundo, nada que o homem possa fazer em troca da sua alma. E o que é que leva a alma do homem para o inferno? O que é, irmãos? A gente citou o versículo torto aqui na estante. A alma que pecar vai para o inferno, não foi? Versão Igreja Batista Tabernáculo de Deus. Quem leva a alma do homem para o inferno, irmãos, é o pecado. Aí Jesus diz àquele homem:
seus pecados estão perdoados. O que foi que Jesus estava salvando ali naquele momento? E a alma dele vale mais do que o mundo? Quem viu isso? Quem compreendeu isso? Ninguém. Por quê? Porque o que chama a atenção é dizer: levante, pegue a sua cama e ande. Quando alguém recebe um dom de Deus, irmãos, que manifesta a cura, nós, seres humanos, somos nós quem valorizamos aquele dom. Sabe por quê? Porque aquele dom nos serve. Porque aquele dom cura a nossa carne. Mas quando Deus levanta alguém que tem um dom de orar e que você nem vê, a pessoa está ali, ó, ela intercede, um intercessor, está intercedendo pela sua vida, intercedendo pela sua família, intercedendo pela igreja. Você passa por aqui e nem fala com a pessoa. Sabe por quê? Porque fisicamente não lhe serve. Mas você não está vendo o que a oração daquela pessoa está produzindo no mundo do Espírito. Mas se alguém chegasse aqui e tivesse o dom de cura, eu duvido que você não tratasse, ó, assim. Por quê? Porque na hora que você estiver doente, você quer que a pessoa vá lá orar por você. Sabe o que é que você ainda não entendeu? Que quem cura não é a pessoa, quem cura é Deus. E que se você estiver assim com Deus, se você estiver enfermo, irmão, Ele vai achar alguém aí, em qualquer lugar, e vai mandar vir orar por você. E se não tiver ninguém, você mesmo ora por você e você mesmo fica bom. Porque quem cura é Deus. O que eu não posso, irmãos, é tomar a glória de Deus para mim. O que eu não posso é achar que porque Deus me deu uma visão, porque eu vejo agora a vida dos outros, porque eu revelo a vida dos outros, porque eu interpreto o sonho, que eu sou alguma coisa, e que porque eu sou alguma coisa, eu não tenho que me submeter mais a ninguém. Não posso, irmãos. Por quê? Mas pastor, a gente não está vendo nada. Eu sei. Pode ser que a gente esteja vivendo, meu irmão, no tempo do pior verão, no mundo do Espírito, mas quem controla o tempo não sou eu. Quem controla o tempo é Deus. Quando Ele achar que tem que mandar chuva, Ele vai mandar. Quando Ele achar que tem que mandar vento, Ele vai mandar. Quando Ele achar que tem que mandar tempestade, vai vir tempestade. Quando Ele achar que vai mandar luta, prova, fogo, irmãos, quem manda no tempo é Deus. Só entenda uma coisa: se você não permanecer firme no solo, no tempo da seca, e achar algum jeito de, com suas raízes, buscar água lá no fundo, na hora que vier a chuva, enquanto quem está vivo começa a florescer, você começa a apodrecer. Não sei se você entendeu, eu vou lhe explicar de novo. A madeira, quando é... eu vou fechar esse negócio aqui daqui a pouco. A madeira, preste atenção, quando ela está seca, o chão está seco, ela fica ali e você não sabe distinguir, irmãos, quem está vivo e quem está morto. Nós tivemos a experiência, eu tive lá com o irmão Valdo, com a irmã Aline, nós tivemos, o irmão Marcos estava com a gente também, foi na Kombi do irmão Marcos que a gente foi. Eu pisei num solo, irmãos, que derreteu o solado de um tênis Nike, ficou lá no meio da cidade. Não sei se jogaram, não sei o que aconteceu, mas o lugar, o areal que a gente pisou, estava tão quente na cidade de Macururé, na fazenda que a gente foi, que o meu tênis Nike descolou, a cola derreteu, não aguentou a temperatura do chão. As pessoas não aguentaram mais andar, que o irmão Marcos teve que ir com a Kombi buscar as pessoas. O sol que estava, você olhava para aquelas árvores, só tinha o branco do chão e o marrom das árvores, não tinha uma folha. A gente foi lá, acho que 3, 4 meses depois, a gente chupou um umbu daquelas árvores que só estavam secas. Teve lugar que a gente não conseguiu andar, de mato que estava ali. Por quê? Por um simples fato, choveu. Mas entenda, a madeira que está no chão, e o umbuzeiro, você sabe que ele guarda na sua raiz uma reserva de água. As pessoas comumente chamam de batata, chamam a batata da raiz do umbu. Ele guarda, irmãos, uma reserva de água na sua raiz, não é nas suas folhas, não é nas suas galhas, é na sua raiz. E aí, meu irmão, o sol vem, ele perde todas as suas folhas, ele perde todos os seus frutos, ele perde todas as suas flores, mas ele permanece vivo porque ele tem fundamento e tem água na sua raiz. Permanece vivo. Aí chega a estação que Deus diz: agora vem chuva. Ô irmãos,
Quem está vivo quando recebe a chuva, começa a vir uma florzinha, começa a vir um renovo. E aí a gente já vê, olha o sinal que vai crescer, olha o sinal que vai produzir fruto. Eu já estou vendo folha, daqui a pouco eu já estou vendo flores, e daqui a pouco eu já estou vendo fruto. Mas se a árvore estiver morta, a mesma água que vem para nutrir e regar as que estão vivas, acelera o processo de apodrecimento da madeira no chão. Porque sem umidade a madeira fica seca lá a vida toda. Mas quando a água vem, que molha o chão, você vê a madeira começar a inchar, começar a amolecer, começar a apodrecer. E na estação seguinte, ela já é uma árvore caída no chão. Irmãos, preste atenção. Não sei em qual estação, eu não sei lhe dizer precisamente que tempo, em que estação espiritual nós estamos vivendo. A única coisa que eu tenho para lhe dizer é que é uma expectativa muito grande no meu coração, de que Deus há de fazer um grande avivamento antes que venha o fim. Deus ainda vai levar uma última geração sobre a face da terra cheia do poder do Espírito Santo de Deus, porque é só uma geração cheia do Espírito Santo de Deus que vai ser capaz de confrontar o sistema e o governo do anticristo que está aí para se manifestar. Só. Crente carnal não resiste a Satanás. Crente cheio de carne, cheio dele, cheio de... Irmãos, cai, tropeça, nega a Cristo, tem medo. Na hora que o cara disser lá, meu irmão, e aí, é Deus ou é bala? O cara diz, meu irmão, eu já estou aqui tomando, já estou aqui me submetendo. Já foi, irmãos. Ou é Deus ou é bala? E aí, é bala e vai querer o quê? Anticristo ou bala? E aí o cara vai dizer, não, meu irmão, pode mandar bala que eu já estou subindo. Esses testemunhos, você vai pegar aí os testemunhos das pessoas que enfrentaram sistemas de governos opressores, que perseguiram os cristãos. Pedro chegou a sua vez, olha meu irmão, vou lhe pedir um favor, não me crucifica de pé não, me vira de cabeça para baixo, porque assim crucificaram o meu Senhor, eu não sou digno de morrer igual a ele, mas me joga de cabeça para baixo para eu chegar lá mais perto. Estevão, meu irmão, e aí, qual é o problema? Rapaz, manda a pedra mais rápido aí que eu já estou vendo para onde eu estou indo. Já estou vendo o céu aberto e o Filho de Deus sentado do lado dele ali, é para lá que eu estou indo, meu irmão. Que nível de fé, de comprometimento com a palavra de Deus é esse? Não é o nível, irmãos, que nós ainda estamos preparados. Mas o que é que eu quero lhe dizer? Permaneça vivo, porque tudo tem um tempo para acontecer, e nós não somos o Senhor do tempo, Deus é o Senhor do tempo. Tome cuidado você. Alguém aqui específico nessa noite que Deus está falando com você, você tem parado de dar frutos na casa de Deus, porque você está se envolvendo com o problema dos outros. Deixe que cada um enfrente o seu problema, porque o que vem para um não vem para o outro. Você não está no coração de ninguém para saber porque Deus está tratando essa pessoa assim. Mas se você se envolver com o problema dessa pessoa, você é quem vai também entrar no buraco. Há um tempo de Deus com você aqui nessa casa, que Deus já lhe usou, já usou para muitas pessoas aqui, mas você está sem dar fruto na casa de Deus, porque você está olhando para o problema dos outros, está tomando as dores dos outros. Cuidado para você não afundar nesse barco. Quem é esse homem que está aqui dentro desse barco? É Jonas. É Jonas? É. E Jonas é o quê, irmão? Jonas é o quê? Era o quê? Profeta? Era ou não era? Era falsificado? Era profeta de verdade? Era. Ouvia a voz de Deus? Tinha um chamado de Deus? Tinha uma missão de Deus? Entre você no barco de Jonas. Entre você no barco de Jonas. Mas eu estou com Jonas. Jonas é profeta. Jonas é homem de Deus. Jonas ouviu a voz de Deus. Jonas falou o que Deus vai fazer, falou. Mas ele não obedeceu o que Deus mandou ele fazer. O problema dele só foi esse, a rebeldia, irmãos. Irmãos, a rebeldia, a Bíblia diz que é igual ao pecado de feitiçaria. Deus não tolera rebelde. Deus tolerou um bocado de pecado no deserto, murmuração, mas quando foi a vez da rebeldia? Vem cá, por que aqui? Eu não estou entendendo aqui, porque Deus só fala com Moisés. Vamos fazer uma reunião aqui,
Porque Moisés não é tão santo assim como a gente pensou que era. Já arrumou uma mulher aí que não é do povo de Deus, então ele já está em desobediência. Por que só Deus só fala com Moisés? Deus vai ter que falar com a gente também. Aí quando um olhou para o outro, está como? Leproso. Na hora, irmãos. Na hora. O juízo de Deus não foi um mês depois, 2 semanas. Não foi na hora. Olha aí para ele como é que está. Está branco igual lepra. Ô Moisés, ora aí para mim agora aí para Deus limpar essa lepra. Mas espera aí, você no instante não estava dizendo que não precisava de mim, que você mesmo fala com Deus e resolve o seu problema? É, Moisés, mas agora eu estou leproso, me ajude aí. Vai ficar ainda 1 semana fora do arraial aí, de castigo, para aprender que Deus escolhe quem Ele quer. E não importa se você goste, se você não goste, se você tem afeição, se você não tem. Respeite quem Deus levantou para fazer a obra de Deus. Não fomos chamados, irmãos, para discutir as ordens de Deus. Faça a prova. Pergunte a Deus: Deus, foi o Senhor mesmo que botou essa pessoa aqui? Foi o Senhor mesmo que chamou? Foi o Senhor mesmo que capacitou? Você é livre para perguntar a Deus o que você quiser. Mas na hora que Deus lhe disser, foi eu que chamei, irmão, pode ser a pior pessoa no seu conceito, mas siga, porque se Deus chamou, Ele garante o que Ele faz. Observe esse versículo, o que me destacou. O que eu quero tratar com vocês, nós estamos falando de tempo, e eu só vou falar de 2 versículos, e a gente vai continuar isso aqui outra hora. Mas ele diz que Cristo se ofereceu como sacrifício na cruz. Você sabe o mandado de Deus que estava sobre a vida dele, para que ele viesse sobre a terra, para ser esse mediador entre Deus e os homens. Ele é o único que fez esse trabalho, mas a Bíblia diz que ele se entregou a si mesmo, ou seja, ele se deu como oferta diante de Deus, por resgate de todos. Mas irmãos, essa oferta tinha um tempo para acontecer, não foi? A Bíblia diz que para Deus aquilo já tinha acontecido antes da fundação do mundo. A Bíblia diz o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Você vai ver João já vê o Cordeiro de Deus no céu, entrando, sendo glorificado, mas na terra havia um tempo específico que ele precisava se manifestar. A Bíblia diz: esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Não era em qualquer tempo. Jesus não estava, irmãos, sujeito. Que horas é que será que ele vem? Será que ele vem amanhã? Deus, será que... Irmãos, preste atenção. Para nós as coisas parecem acontecer por acaso. Para nós as coisas parecem acontecer a qualquer momento, a qualquer hora. Mas eu quero lhe dizer, Deus é quem controla o tempo de todas as coisas. O que eu não sei lhe explicar é porque aquele era o tempo. Mas uma coisa eu lhe garanto: aquele era especificamente o tempo. E Jesus cobrou isso dos líderes religiosos e dos estudiosos da época. Ele entendeu, preste atenção, irmãos, que as pessoas daquela geração, elas tinham obrigação de saber e discernir que tempo era aquele. A Bíblia diz que aquele era o tempo, foi o tempo escolhido por Deus para que Cristo viesse ao mundo, se entregar em sacrifício, em resgate por todos, mas era para acontecer naquele tempo. Em Lucas 12, do 54 ao 57, você vai ver Jesus dizer: dizia ele à multidão: quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo vocês dizem, vai chover, e assim acontece. Quando sopra o vento sul, vocês dizem, vai fazer calor, e assim ocorre. Aí a Bíblia diz: hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu, como não sabem interpretar o tempo presente? Tem uma interrogação aí, não é uma afirmação. Como vocês não sabem interpretar o tempo presente? Por que vocês não julgam por si mesmos o que é justo? A palavra que Jesus usou, irmão, foi hipócrita. O que é que Jesus estava dizendo àquele povo? Vocês são artistas, vocês aparentam uma coisa, mas por dentro vocês são outra. Você pensa uma coisa, mas você faz outra. Você ocupa um papel e pelo seu papel você tem que agir de uma forma contrária até o que você pensa. É isso que Jesus estava dizendo,
Quer dizer, Jesus mostra os sinais e diz: você olha para o vento, você olha para o sol, olha para as nuvens e sabe interpretar que vai chover. Mas quer dizer que você, que é conhecedor das Escrituras, você não sabe o tempo em que você está? O que é que Jesus estava dizendo? Que o tempo que foi dado por Deus era um tempo que podia ser discernido. E aí, irmãos, a profundidade disso foi tomando a minha mente de tal forma, porque, observe, você pega o livro, agora um texto conhecidíssimo nosso, em Gênesis 4, do verso 2 ao 5, observe o que a Bíblia vai dizer, falando a respeito de Eva, voltou a dar à luz, dessa vez a Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas, e Caim agricultor. Olha a expressão que está aí, irmãos, passado algum tempo. Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Só que o Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Preste atenção, a Bíblia diz que entre o momento que esses meninos vieram à terra, até o episódio em que Deus rejeitou Caim e a sua oferta, houve algum tempo. Eu nunca tinha observado com esses olhos esse texto, mas eu quero que você veja comigo o que eu vi nesse texto. Esses meninos, eles cresceram, eles decidiram o que eles iam fazer em algum tempo da vida deles. Houve um tempo de amadurecimento, eles viveram a etapa das suas vidas, eles foram crianças, eles foram adolescentes, e aqui provavelmente eles já eram jovens. A Bíblia diz que um começou a cultivar no campo, o outro começou a cultivar, a tomar conta dos animais. Mas pelo que eu já preguei nessa noite, é fácil você entender. Não é toda a estação do ano que tem frutos para oferecer a Deus. Existe um tempo de trabalho e existe um tempo de apresentar frutos. Não é toda a estação do tempo que as cabras ou os bodes ou os bichos lá que ele estava lá cuidando dão à luz. Existe uma época própria, irmãos, que os animais se reproduzem. Entre apresentar o trabalho a Deus, o fruto do seu trabalho a Deus, houve um tempo. É o que eu quero que você entenda nessa noite. Você é igreja, você está aqui, Deus pode ter lhe dado um trabalho, você pode já estar trabalhando sem entender até a grandeza do que Deus colocou em sua mão, mas entenda, vai chegar uma hora que você vai ter que apresentar a Deus, porque chega a estação que as coisas produzem frutos. Mas Deus, eu estou cuidando dessas plantas aqui que o Senhor me deu e não está dando nada. Eu adubo, eu molho, eu podo, eu rego, mas só vem 20 pessoas aqui para a igreja, só tem 10, e eu oro, eu acordo de madrugada, eu jejuo por esse ministério e não acontece nada. Calma, irmãos, vai cuidando aí, porque tem uma hora que isso vai ter que dar algum fruto. O que eu quero que você entenda é que quando chegar a hora de você apresentar o seu fruto a Deus, Jesus se apresentou como sacrifício. Deus recebeu o sacrifício dele. Deus recebeu ele, porque ele deu o seu fruto, ele produziu o seu sacrifício, exatamente no tempo determinado por Deus. Quando eu estou no meu processo para produzir frutos, observe, há uma caminhada, há um período de tempo, e nesse período de tempo, eu tenho que permanecer, eu mesmo, aceitável diante de Deus, para que quando vem a estação dos frutos, eu apresente os frutos, mas também continue sendo aceito por Deus. Pastor, agora foi que ficou complexo, eu vou só explicar isso aqui para você, e a gente vai encerrar. Entenda, irmãos, eu tenho o meu tempo, o meu chamado, mas se no meu processo eu for reprovado, eu não fizer as coisas, e a minha vida diante de Deus, ela não for aceitável, ainda que eu venha diante de Deus com meio mundo de fruto, e mostre a Deus a grandeza das coisas que eu trouxe diante dele, você ainda não entendeu uma coisa, aqueles frutos não foram produzidos por causa de você, mas foi produzido porque estava no tempo que Deus determinou para que eles viessem. Você só estava cuidando de alguma coisa que era de Deus.
Você entrou no ventre da cabra e fez ela gerar um bezerro ali dentro? Foi você que entrou dentro de uma planta e fez ela produzir um fruto? Mas Deus fez. Foi exatamente Ele quem fez. Foi Ele exatamente quem trouxe a chuva para que fosse assim. Foi Ele exatamente quem produziu a grama e a relva do campo para que os animais comessem e se reproduzissem. E qual foi o seu trabalho efetivamente? Seu trabalho foi só conduzir as cabras de um lado para o outro. E qual foi o seu trabalho efetivamente? Foi podar uma planta aqui, matar uma praga ali. Mas o maior trabalho, irmãos, quem já teve, foi Deus. Quem fez as plantas produzirem frutos, foi Deus. Quem fez as cabras se reproduzirem, foi Deus. O que é mesmo que é seu, que você está oferecendo a Deus? Você só está devolvendo a Ele o que já é dele. Você precisa ver, meu irmão, o trabalho que Deus está me usando para fazer, irmãos. Deus não está preocupado com os frutos que você vai colocar diante dele, se no processo você for reprovado. Não adianta chegar com fruto diante de Deus, não vai impressionar Deus. Está cheio aqui, Deus, olha minhas frutas aqui, o altar. Irmãos, a Bíblia em momento nenhum desqualifica a fruta que o homem trouxe. Eu lhe digo que eu já li isso aqui, em todas as versões que você puder imaginar. Já li no grego, eu não sei grego, mas peguei um dicionário para ler. Já li em hebraico, já li em tudo. Tem dicionário, irmão, você pega aí e lê se você quiser. Não vou ficar aqui inventando história, né? Eu li em hebraico, li na linguagem homilética, hermenêutica, linguagem angelical. Não, irmão, eu peguei o dicionário e não tem nada, não tem uma expressão que possa autorizar alguém a dizer pela interpretação bíblica que ele botou fruta podre. Quem pregar isso tem que me mostrar na Bíblia. Se me convencer, eu aceito. Se não, não pregue isso. Que o cara pegou fruta de qualquer jeito e trouxe. Não traga isso. Agora realmente diz que Abel trouxe as partes gordas das crias do seu rebanho. Fala sobre a qualidade da oferta do outro, mas não diz que a oferta do primeiro era ruim. Mas a Bíblia fala claramente, e aqui é claramente, que Deus rejeitou primeiro a Caim. Depois, rejeitou a sua oferta. O que foi que Deus estava falando ali, irmãos? Não adianta você produzir fruto, se a sua vida em primeiro lugar não estiver no altar. Não adianta você vir para aqui para a igreja mostrar resultado, mostrar zoada, mostrar gente, mostrar povo, mostrar trabalho. E como é que está você? Como é que está o seu coração? Como é que está a sua vida no lugar aonde ninguém vê? Porque, irmãos, a gente... Mas rapaz, tem uma árvore ali que estava produzindo tanto fruto, meu irmão. E passaram o serrote, você viu o tanto de praga que tinha naquilo ali? Tem determinadas pragas que não tem jeito de você erradicar, a não ser cortando e jogando fora, para não contaminar os outros. Para não contaminar os outros. Mesmo com fruto, Deus não recebeu os frutos do homem aqui. Apareceu lá no jardim, toma Deus, fruto aí, ó. Tem jaca, tem melancia, está tudo aí. O que é que o senhor vai comer aqui primeiro? Deus toma-lhe fogo na cara dele, azoou ele saiu de lá perturbado e revoltado. E que Deus é esse? Que bagunça. Deus disse, meu irmão, se você fizer o bem, será que não haverá aceitação para você? Mas ele se enfureceu, irmãos. Se revoltou. E o pior é quando essas pessoas se revoltam, não vai resolver o problema com Deus não, quer matar o irmão. Mas que doideira. Quem foi que não recebeu sua oferta? Foi Deus. Eu tenho nada a ver, deixa eu fazer meu trabalho com Deus. É, meu irmão, mas aquele cara ali está se achando. Você vê aquele pastor como ele chega ali naquela igreja e sobe, fala e não sei o quê, parecendo que tem... Começa, irmão, minando os outros aqui dentro da igreja. Aquele pastor, eu tenho minhas dúvidas com ele, uma hora dessa você vai ver. Fica aqui dentro, irmãos, torcendo pela minha queda. Só esperando o dia que eu der aqui uma... Não é para dizer, rapaz, eu estou orando pelo pastor. Na hora que acontecer alguma coisa com ele, a gente vai estar junto com ele, a gente vai dar o apoio. Vai dizer, não, pastor, a gente está com o senhor. Levante e vamos continuar caminhando. Não é isso não, irmão. A plateia já está aqui. Está vendo aí? Eu disse aí que esse homem aí não era de nada. Você está pensando que isso não tem base bíblica que eu estou lhe falando? Fizeram isso com Jesus. Fizeram exatamente isso com Jesus aí, ó. Salvou os outros. Esse não foi exatamente o que fizeram. Salvou os outros. E agora está lá pendurado, não pode salvar ele mesmo.
Está vendo que se aquele pastor fosse cheio do Espírito Santo, como ele disse que estava, e aquele povo que andava com ele, aí estava aí no pecado, irmão, qualquer um cai. Qualquer um tropeça. Agora, quando o irmão está do lado, com o ombro, para dizer: ei, velho, você escorregou, mas eu estou aqui para lhe segurar. Por que é que você não veio para a igreja ontem, velho? Foi o que aconteceu com você? Qual é o problema que está acontecendo com você? Em que é que eu posso lhe servir? Em que é que eu posso lhe ajudar? Não é assim não, irmão. Aí, está vendo? Eu vi logo que aquele negócio ali não ia dar certo. Esse povo cheio do poder, cheio do mistério. Aí agora aí, cadê o mistério? Eu lhe pergunto, se a obra foi de Deus, e quem estava fazendo a obra de Deus caiu mesmo, porque cai, tropeçou, você que estava torcendo contra, você está de que time? Você pertence a que time? Porque só tem dois, um que torce pela obra de Deus e um que torce contra. Se a obra era de Deus e o diabo venceu, e você está comemorando, você pertence a que reino? Tome cuidado. Eu não estou dizendo nada, é você que vai julgar você mesmo. Homens de Deus caem, homens de Deus tropeçam, homens de Deus não deixaram de ser homens, homens de Deus não deixaram de ter as suas próprias fraquezas. Foi por isso que a Bíblia lhe orientou e me orientou a orarmos uns pelos, mas tem gente que está torcendo uns contra os outros. É para todo mundo cair, só eu ficar de pé para eu mostrar que eu estava certo. Você começa a dar lugar ao espírito de Satanás em seu coração. E ao invés de ajuntar, começa a espalhar. Vai trazer fruto? Vai. Mas nem só de frutos viverá o homem, irmãos. Aí agora é minha interpretação. Não é só de fruto, não. Você tem que produzir fruto? Tem. Mas você tem que ter resistência na época da seca também. E quando acabou isso aqui, acabou, chegou uma hora que a estação das frutas acaba. Acaba ou não acaba? Acaba. E agora eu vou oferecer o que a Deus se acabou as frutas? Aí a Bíblia diz: a minha vida tem que ser um altar de adoração a Deus. Eu vou terminar aqui para eu não continuar, porque eu estou bem empolgado com essa palavra. Mas eu vou lhe mostrar. Depois disso aqui, você sabe o que foi que Caim ofereceu? Caim ofereceu o sangue de seu irmão. Primeiro ele ofereceu as frutas a Deus, Deus não recebeu. Aí ele ficou com tanto ódio do irmão dele, acabou a estação do fruto, não tem mais fruto, não tem mais altar, acabou. Era aquela época ali, a estação de produzir os frutos, acabou. Meu irmão agora não está mais na presença de Deus ali oferecendo, né, os sacrifícios. Ele teve que voltar para cuidar dos bichos, porque tem a parte da gente, a parte do fruto é a melhor que tem, irmão, quando a gente vai para a colheita, quando a gente vê as almas se rendendo, quando a gente vê Deus operando, vê Deus batizando, essa é a melhor parte. Mas depois que passa o tempo das crias, você tem que voltar para trazer comida para o rebanho, tem que voltar para limpar cocô do chão. Aí quando o irmão dele está trabalhando, ele, em vez de voltar para cuidar das plantas dele e se acertar com Deus, ele parou o trabalho que ele estava fazendo para vir oferecer o sangue do irmão dele. Só que esse sacrifício não foi Deus que recebeu, não. Deus disse: quem está clamando porque bebeu o sangue do seu irmão foi a terra. A terra está clamando por justiça. A justiça está clamando aqui no céu. O sangue do seu irmão, a Bíblia diz que o sangue do justo fala até hoje. O que foi que esse homem produziu, irmão, no mundo do espírito? Que desgraça esse homem invocou sobre a vida dele, ao ponto dele sentir a opressão e dizer a Deus: Deus, se alguém me encontrar, vai me matar. E olha que tinha pouca gente sobre a face da terra. Mas que nível de opressão espiritual, que espírito maligno não possuiu a vida daquele homem, roubou a paz dele, roubou tudo, irmãos. Porque primeiro ele ofereceu algo a Deus, e Deus não recebeu, não foi por causa só do que ele ofereceu, foi porque a vida dele, o processo dele, o tempo em que ele levou produzindo algo, não foi um tempo que agradou a Deus. Chegou o tempo de fruto, irmão, é tempo de fruto para todo mundo. Se deu fruto, você estava com planta na mão, a planta vai dar fruto. Se você estava com bicho na mão, o bicho vai dar fruto. Só que vai apresentar a Deus, e agora Deus vai perguntar: você produziu isso aqui como? Em que condições? Em que circunstância? Paulo diz: tem gente pregando o evangelho, mas não é de verdade. Pode até dar fruto, deixa eles aí pregando. Não pare não, deixa. Foi isso que ele disse? Mas vai chegar uma hora que Deus vai pedir conta de como foi que você chegou a esse resultado.
E se primeiro você não for aceito diante de Deus, irmãos, por quê? Porque eu disse a você que tudo tem um tempo. A Bíblia diz que antes do tempo do fruto, passou um período de tempo, teve um tempo de trabalho. E no tempo do trabalho, nós somos provados. No tempo do trabalho, nós somos testados. No tempo do trabalho, nós estamos sendo observados. E se você fracassar no tempo do trabalho, quando chegar no tempo do fruto, você não vai ser aceito por Deus. Ainda que você ache que está cheio de fruto na mão, se Deus não lhe aceitar, Ele não vai aceitar nada que você trouxer para Ele. Eu quero trazer essa mensagem para você, para que você entenda que as coisas no reino de Deus, irmãos, elas não são de qualquer jeito. Os critérios que são usados por Deus não são os critérios dos homens. O que impressiona os homens não é o que impressiona Deus. Mas se você entender que Deus chamou você, capacitou você, deu um dom a você, e que você precisa produzir o seu próprio fruto, ajude quem estiver do seu lado, irmãos. Mas não se envolva em problema dos outros, não compre briga dos outros contra a liderança, não deixe Satanás entrar em seu coração, porque quem começa a parar de produzir fruto é você. Você vai ficando de escanteio, vai se escondendo no seu canto, vai vindo para a igreja e você não quer nem mais produzir nada, você quer ficar no seu cantinho aqui quieto, que ninguém nem lhe veja dentro da igreja. E onde é que está a raiz disso? Às vezes com você não aconteceu nada, mas tem alguém do lado que você viu acontecer alguma coisa e você julgou ali a sua situação pela sua ótica, pela sua visão. Você acha que aquela pessoa está sendo injustiçada e aí você toma aquela causa e aquela causa toma o seu coração. Quem deixa de produzir fruto é você. Na hora, meu irmão, que o barco de Jonas começar a afundar, a Bíblia, Jonas foi ele mesmo profeta que disse qual era a solução. Meu irmão, me jogue na água que o meu problema é com Deus, vocês não têm nada a ver com isso. Não ouviram, não. Vamos perder os nossos bens, joga os bens, joga a propriedade, joga a carga toda do navio. Não vai resolver, irmãos. O homem já disse o que é, você já sabe o que é. Deixe Jonas resolver o problema dele com Deus. O mesmo Deus que manda jogar Jonas na água é o mesmo que manda peixe engolir Jonas, cospe Jonas, fala com Jonas, manda Jonas fazer as coisas. Deixe que ele resolva o problema dele com Deus. Mas não entre na furada de ficar no barco com Jonas. Por quê? Porque só Jonas sabe o que Deus mandou ele fazer e ele não quis fazer. O chamado de Deus para Jonas não tem nada a ver com você. Você vai para onde? Vou para Tarso, meu filho, então continue. Por quê? Porque Deus não mandou você ir para outro lugar. Se Deus não mandou você ir para outro lugar, vá para onde você está indo. Mas para ele, a palavra de Deus foi específica. E veio a palavra do Senhor ao profeta Jonas. A palavra de Jonas não serve para mim. A palavra de Jonas não serve para você. Mas veja, Jonas está, caladinho, dormindo lá quietinho no porão do navio, o pau quebrando e Jonas quieto. Até que o barco entra em desespero e aí, vem cá, meu irmão, o que é que você está aprontando por aqui? Foi o que você fez, meu irmão? Aí Jonas às vezes abre o bico, mas tem que jogar Jonas no mar. Tudo tem tempo para acontecer, tudo tem hora para acontecer. Tem a estação que Deus vai lhe usar e você vai ver os frutos que você vai produzir. Aquilo que Deus colocou na sua mão, que você está cuidando, pode parecer hoje um bocado de tronco seco. Continue investindo, que quando a chuva vier, você vai ver o fruto de Deus. Mas se no meio do processo você perder, ainda que venha a época dos frutos, e você chegue cheio de fruto alegre para mostrar a Deus, Deus vai lhe dizer: ai filho, quem produziu o fruto fui eu. Quem fez todas essas coisas que você está achando que foi você, foi o meu próprio Espírito. Mas você foi reprovado diante de mim. E eu não aceito nem você e nem a sua oferta. Fique de pé, irmãos. E veja se não foi exatamente essa a resposta que Jesus deu àqueles que apareceram diante dele, cheio de fruto. Senhor, olhe meus frutos, eu profetizei. Mas você profetizou por que espírito? Não foi o meu próprio espírito? Foi. Senhor, mas eu curei. Mas espera aí, quem curou foi você ou foi o meu espírito? Não, é o espírito do Senhor. Mas eu expulsei demônio. Mas quem expulsou demônio? Foi você ou foi o meu nome? Me diga aí de fato o que foi que você participou nesse processo, porque eu não estou entendendo ainda aqui.
Você curou, você expulsou demônio, foi em seu próprio nome? Foi com sua própria autoridade? Foi você que fez tudo isso aí? Porque aqui está acontecendo algum erro aqui no sistema da informação, que seu nome não está nem aqui cadastrado. Mas, Senhor, eu profetizei, eu fiz, eu aconteci. Apareceu diante de Deus, irmão, igual Caim. Igualzinho, cheio de fruto. Mostrou os frutos a Deus. Mas Deus disse, esse fruto para mim não serve porque eu nem lhe conheço. Manda esses aí para o lugar onde há choro e ranger de dentes. Nem todos os frutos que carregamos na mão é símbolo de que vamos ser aceitos por Deus. Da mesma forma que ainda que você não esteja numa estação própria para frutos. Tem um homem na Bíblia chamado Simeão, que viveu exatamente o período em que Deus não falava com ninguém, mas falou com ele. Ele não viveu o Pentecoste, ele não viveu o Pentecoste, ele não entrou no Espírito e saiu com Pedro pela rua pregando, não foi um dos discípulos de Jesus, não viu nada, mas ele um dia recebeu uma criança no templo, um pai simples, carpinteiro, uma mãe que apareceu junto, que não tinha fama, ninguém sabia quem era, mas quando ele entrou no templo, que ele pegou aquela criança, ele disse, Senhor, agora o Senhor pode me levar, porque eu sei para onde eu estou indo, e sei o que o Senhor me prometeu, e hoje se cumpre, porque eu estou vendo o meu Salvador. Quem disse a ele tudo aquilo, irmãos? No tempo que Deus não manifestou no meio da rua, no tempo que Deus não converteu 3.000 pessoas, no tempo que Jesus ainda não tinha levantado paralítico, no tempo que ninguém viu nada, mas aquela arvorezinha estava dizendo, Deus, meu tempo chegou, eu não produzi talvez o fruto que eu gostaria de produzir, mas no meu processo, eu sei agora, no fim da minha vida, que eu fui aprovado pelo Senhor, porque exatamente o que o Senhor me prometeu, os meus olhos estão vendo. Despede o teu servo em paz. Deus, te agradecemos pela tua palavra, Pai.